Vamos voltar a falar de livro? Vamos! Olá, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui de volta, falei que esse ano eu ia produzir muito mais aqui pro canal. E como eu sei que os vídeos que mais fizeram sucesso até hoje aqui foram vídeos de resenhas, eu resolvi voltar com isso, tá? Aproveitar que agora em 2025 eu comecei lendo muito e lendo coisas muito legais, eu vou começar a compartilhar com vocês também as minhas leituras, tá? Então, aqui no canal, além de coisas de psicologia especificamente, vai ter muita coisa de leitura também. E eu já mostrei para, deixa eu ver se dá para vocês entenderem certinho, deu, né? Já mostrei para vocês aqui sobre o que eu vou falar hoje, né? Eu, como um psicólogo das contextuais, ou seja, análise do comportamento, terapia cognitivo-comportamental e tudo mais, eu sempre me interessei pelo estoicismo, né? Que é uma corrente filosófica, começou na Grécia, aquela coisa toda, né? E por que eu sempre me interessei? Primeiro, porque o Beck falava que a raiz da TCC vem do estoicismo, e segundo, porque tá na moda esse negócio. E eu queria saber por que isso estava pegando tanto, além, é claro, de eu nunca ter lido nada sobre estoicismo até então. Resolvi ler, tá? Resolvi ler, peguei Marco Aurélio, aqui no caso o Meditações, tá? Mas eu também peguei, gente, um livro do Epíteto, que é outro autor do estoicismo, né? Que chama A Arte de Viver, tá? Vou tentar mostrar a capa aqui para vocês, no Kindle, para vocês darem uma olhada. E quais foram as minhas observações em relação a esses dois livros, em relação ao estoicismo, por assim dizer, né? Gente, quando a gente fala, tá, de uma leitura filosófica, eu, Renan, não consigo ler deixando de considerar algumas coisas. Por exemplo, aqui é a capa do livro, tá? É isso que eu tava tentando mostrar para vocês. Gente, eu não consigo desconsiderar, quando eu vou ler um livro de filosofia, que a princípio eu sou formado em ciências sociais. Então, sempre que eu vou ler alguma coisa, pode ser até rótulo de shampoo, a minha leitura ela é carregada de historicidade. Eu não consigo... Renan, o que significa historicidade? Eu não consigo ler um livro sem levar em conta o período que ele foi escrito, sem levar em conta quem escreveu, de que lugar essa pessoa fala. Isso é historicidade, tá? Isso é colocar o autor dentro de um determinado contexto. E principalmente, gente, numa leitura do estoicismo, isso é muito importante, tá bom? Por quê? Porque os autores que eu li, Marco Aurélio, Epíteto e Sêneca, eles são romanos. Que basicamente o estoicismo que chegou até nós é o estoicismo romano, né? Tem o Zenão da Grécia, aquela coisa toda, mas o que chegou pra gente são os romanos. E principalmente, gente, o Marco Aurélio e o Sêneca, eles falam de um lugar muito específico. Marco Aurélio foi César, foi imperador, né? E o Sêneca, ele era um senador do Senado romano. Ou seja, duas pessoas de poder. O Epíteto é meio bizarrão, tá? Porque o Epíteto era um ex-escravo. E isso já dá um nó na cabeça, porque coisas que ele fala como ex-escravo se tornam esquisitas do escravo falar. Porém, gente, a gente não pode deixar de levar em conta, olha a sociologia de novo aí, que as pessoas têm a mentalidade da classe dominante da época. Então, o que mais tem por aí é pessoa que é dominada e defende o dominador. Quando a gente olha nesse sentido, a gente consegue entender como que o Epíteto, que era um ex-escravo, consegue defender que a gente tem que aceitar todos os problemas da vida. Mas vamos lá então. O que eu acho de interessante sobre o Meditações do Marco Aurélio e sobre a Arte de Viver do Epíteto, que foi onde eu me debrucei mais. Tanto o Marco Aurélio quanto o Epíteto, e agora eu vou falar de modo geral porque eles concordam com muita coisa, eles vão defender uma ideia, um lance que a TCC defende muito, por isso que é a raiz filosófica, que é o quê? Não existem fatos bons ou ruins. Ou como diria o Nietzsche, né? Não existem fatos morais, existem interpretações morais dos fatos. Ou seja, nada é bom ou ruim em si. A nossa interpretação do fato é que faz com que a gente olhe para ele de uma forma positiva ou negativa.
Como que isso se dá na TCC? A TCC vai dizer que nós temos uma estrutura cognitiva, crença central, crença intermediária, pensamento automático, aquela coisa toda. E essa estrutura cognitiva, ela contamina como a gente enxerga algumas coisas. Por isso que você pode olhar uma coisa e ficar feliz, eu posso olhar a mesma coisa e ficar triste. Por quê? Porque é como se todo mundo tivesse um óculos de cada cor, cada um com uma cor diferente, e aí todo mundo está olhando a mesma coisa, mas cada um vai enxergar de acordo com a lente do seu óculos. Entendeu? Os estoicos vão dizer exatamente isso. As coisas não têm um caráter de bom ou ruim, bem ou mal. As coisas são as coisas, os acontecimentos são os acontecimentos, e a gente é que coloca esse rótulo em tudo. Isso é interessante pra caramba, gente, porque o estoicismo, ele vai falar, a meu ver, na minha leitura, né, muito sobre você readquirir o domínio sobre si mesmo. Tanto o Marco Aurélio quanto o Epíteto, eles vão falar muito, a filosofia deles vai muito no sentido de você não se deixar influenciar por coisas que estão alheias à sua vontade. Bonito isso, hein? Bonito isso. Gostei dessa explicação que eu dei. Legal. O que isso significa? Que a opinião dos outros, o que os outros fazem, como os outros se comportam, o sucesso do outro, quando muitas vezes você não está tendo sucesso, mas o sucesso do outro, nada disso tem que interferir na nossa vida. Nada disso tem que tirar a nossa mansidão. Por quê? Porque nada disso está ao nosso alcance. Nada disso a gente controla. Então, eles vão dizer muito o quê? A gente tem que ocupar a nossa vida, a nossa cabeça, o nosso tempo em coisas que de fato nós podemos controlar. Ou seja, como que eu reajo ao que acontece. E isso é uma coisa muito interessante e, de fato, isso devolve uma certa serenidade para a gente. Isso é muito, muito, muito interessante. Então, o Marco Aurélio, principalmente, ele vai falar muito de como que você tem que lidar com os outros. Que você tem que pegar da sociedade o que ela tem de bom, só que você não pode se deixar contaminar pelo que ela tem de ruim. Então, é quase como se você fosse um animal social, mas com certa parcimônia. O Marco Aurélio vai dizer assim, todo dia você tem que acordar e pensar, hoje eu vou encontrar um idiota, hoje eu vou encontrar um desonesto, e sair de casa preparado para isso. Olha que doideira, né? Olha que loucura isso. Mas vocês vão de concordar comigo que quando você tem essa mentalidade, isso devolve um pouco da mansidão, né? Pouca coisa pega a gente de surpresa a ponto de provocar uma enorme reação emocional. Então faz sentido mesmo, assim. Agora, o que me pega? Tendo um olhar de sociólogo ou tendo um olhar de psicólogo contextual, porque aí as duas áreas acabam convergindo nesse sentido, para mim é muito claro que você tem que estar numa posição muito privilegiada para de fato você conseguir dar uma cagada pro mundo, entendeu? Tem que estar tudo muito minimamente bem na sua vida, não pode estar faltando comida, não pode estar faltando dinheiro, não pode estar faltando boleto, não pode estar faltando nada para você recomendar que alguém não se importe com o mundo. E isso é muito, como eu falei, de uma mentalidade da época, gente. Grécia e Roma eram duas sociedades escravocratas. O trabalho, inclusive a palavra trabalho, vem de um termo que era usado para um instrumento de tortura. Então o trabalho, por exemplo, era uma coisa muito alheia. Na verdade, era uma coisa indigna para essa galera da antiguidade clássica. E para você achar o trabalho indigno, você tem que ter alguém para trabalhar para você, né? Você tem que estar com uma vida muito tranquila. Então, os gregos e romanos só tinham esse olhar sobre o trabalho porque tinha escravo para trabalhar para eles. Então, o que a gente não pode desconsiderar? Os estoicos, eles estão falando de você negar que as coisas possam ser mudadas. Você tem que mudar a sua relação com elas. E isso para um sociólogo, por exemplo, é muito complicado. Porque a gente sabe que a história da humanidade é feita por, vejam vocês, seres humanos. Então, assim, é muito fácil você falar de um olhar privilegiado, de um lugar onde não falta nada, e dizer que a fortuna, no sentido de destino, né? A fortuna, ela traz o que tem que trazer. A gente não tem que se rebelar contra isso. Vai falar
isso pra galera que tá se ferrando, entendeu? Então, assim, isso faz parte de uma leitura crítica. Eu acabei de falar de tudo que eu acho bacana, ou de algumas coisas que eu acho bacana pro vídeo não ficar longo, né? Dos estoicos, mas a gente também tem que saber que eles estão falando de um lugar histórico muito específico. E vocês querem ver uma outra coisa muito interessante? Por que que os coaches, eles vão gostar muito dos estoicos? Por que que muita gente, por exemplo, muitos empresários, veja bem, empresários, eles estão se interessando pelo estoicismo? Pelo motivo que eu falei. Porque a partir do momento que as condições materiais de existência, agora vocês entenderam qual que é o viés aqui, né? A partir do momento que as condições materiais de existência, elas estão garantidas, você consegue ser um monge tibetano, entendeu? Você consegue não se afetar pelas coisas. Sem contar que essa galera, empresário, a galera da meritocracia e tudo mais, não é muito caracterizada, não tem como ponto forte entender processos históricos, né? Para você acreditar em meritocracia, você tem que acreditar que todo mundo tem as mesmas condições. Isso é negar a história. Então, como essa galera não entende de contexto histórico, de construção histórica, é natural que eles gostem do estoicismo e para eles faça todo sentido do mundo. Porque na cabeça deles, a fortuna traz o que cada um merece, né? Ou você tem todas as ferramentas para buscar qualquer coisa. E aí não dá, né, gente? Quem já estudou o suficiente, quem já leu o suficiente, sabe que não é bem assim. Então, leiam os estoicos. Essa é a moral da história. Leiam, tá? Em termos de autogovernância, de você recuperar o controle sobre muitas das suas emoções, o estoicismo tem muito que ensinar pra gente. Mesmo, de fato, tá? Agora, não esqueçam que todo autor que escreve alguma coisa, escreve de um determinado momento histórico, sobre determinada ótica, e que grande parte deles não está no mesmo contexto que a gente. Então não dá para levar o pé da letra, né? Mas eu quero saber o que vocês acham dessa discussão toda, tá? Estou de volta com resenhas aqui. Vocês gostam de vídeo assim? Coloca aqui nos comentários, por favor, a opinião de vocês. Vamos continuar o debate. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, porque vai ter muito material novo aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Estou ansioso para saber a opinião de vocês. Até mais!